Fala pessoal, professor Ronildo Araújo, a nossa oitava discursiva aqui, focada no concurso da Polícia Civil do Ceará. Já estamos no mês de setembro de 2023, a cada dia que passa se aproxima mais do certame. O governador falou que esse mês vai anunciar o concurso, já vai convocar a turma 2 aqui do concurso 2021. Então, assim, é hora de intensificar a preparação, é hora de já partir para cima, de aproveitar cada momento e certamente aproveitar ali para estudar a prova discursiva. Por quê? Porque a prova discursiva ela é 50% da sua nota. Então, a discursiva vai ser essencial para dizer se você vai ser aprovado ou não no concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará. No meu concurso de 2021, eu tinha muita dificuldade ali em como construir a discursiva. Então, a partir de muita prática, de muito treinamento, eu consegui ir bem na prova e consegui a segunda maior nota, na verdade, da discursiva do último concurso da PCCE. Na prova objetiva, eu já consegui uma boa nota, fiquei na posição número 81. Só que com a minha discursiva, pela excelente nota que eu tirei, eu fui para segundo lugar do concurso. Por isso que eu digo, a discursiva ela pode ser um divisor de águas ali para que você seja aprovado ou não no concurso da PCCE. Lembrando também que a classificação é de suma importância no concurso da PCCE. Se você tem interesse ali de escolher a sua lotação, por exemplo, a lotação ela é feita com base na sua classificação do concurso. Então, quanto mais próximo ali do topo você tiver, mais chance de escolher a sua lotação você vai ter e mais chance de ficar em um local próximo de casa, um local que você tem mais interesse de trabalhar. Então, sem mais delongas, vamos aqui analisar a nossa oitava discursiva da PCCE. A oitava discursiva ela traz justamente um caso concreto aqui envolvendo dois alunos que estão estudando para a PCCE, o João e o Marcos. João e Marcos estavam estudando para o concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará, quando iniciaram ali um intenso debate acerca dos tratados internacionais de direitos humanos e sobre efeitos de uma norma constitucional de eficácia limitada. Nessa situação foram levantadas duas afirmações. Quais foram essas afirmações, pessoal? O João, ele afirmou que os tratados internacionais de direitos humanos, já vai aqui, independente do rito adotado para sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro tem o mesmo status na hierarquia das normas. O Marx, por outro lado, afirmou que as normas constitucionais de eficácia limitada não produzem qualquer efeito no ordenamento jurídico até que sejam regulamentadas. Então temos aqui duas afirmativas e é justamente sobre essas duas afirmativas que vamos discorrer aqui e vamos argumentar a nossa resposta da prova discursiva. Primeiro assunto aqui, primeiro tópico, tratados internacionais de direitos humanos. Segundo tópico, normas constitucionais de eficácia limitada. Lembrando, pessoal, que a classificação das normas constitucionais, temos ali as normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. É sempre bom estudar esse assunto porque é um assunto sempre recorrente em provas objetivas e, consequentemente, aí tem grandes chances de serem cobrados em uma prova discursiva, tanto sobre tratados internacionais de direitos humanos, como sobre aí as normas constitucionais de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Então vamos aqui ver os itens de cobrança. Com base exclusivamente nas informações acima expostas, responda os seguintes questionamentos. Questionamento A. A afirmativa de João está correta? Justifique a sua resposta. Então aqui você vai dizer o que? Se João está correto na sua afirmativa e vai justificar a sua resposta. Só um adendo, pessoal. Não basta aqui dizer sim ou não. Como eu já disse em vídeos anteriores, como eu já expliquei para os meus alunos, a banca quer o quê? Que você diga a sua resposta, que você fundamente ali a sua questão. Você pode fundamentar no texto legal, com a Constituição, pode fundamentar com base na doutrina, pode fundamentar com base na jurisprudência. O importante é que você tenha uma base teórica e tenha argumentos que vão ali defender, que vão corroborar a sua ideia, o seu posicionamento. Então, nesse caso, você vai o quê? Vai afirmar se João está correto e vai dizer, com base na Constituição, com base na doutrina, com base na jurisprudência. Então, vai buscar em alguma dessas fontes um fundamento teórico, um fundamento ali aplicável para você defender a sua ideia e defender a sua resposta. É isso que a banca quer. Você responda ali o que ela solicitou, de maneira clara, objetiva e direta, e traga um fundamento válido que vai justificar ali a sua resposta. Tanto que nas bancas elas sempre colocam: respostas sem justificativas não serão pontuadas. Então vamos aqui voltar à nossa questão.
O item B faz o seguinte: a afirmação feita por Marcos está de acordo com a doutrina e a jurisprudência dominante sobre o assunto? Sim ou não? Por quê? Qual o fundamento? Onde é que você vai buscar seus argumentos teóricos aqui para responder? Então vamos dividir aqui em duas partes. Primeira parte, falar sobre os tratados internacionais de direitos humanos e o seu rito de incorporação ali no ordenamento jurídico brasileiro, que é justamente a afirmativa de João, e depois vamos buscar o fundamento para responder o item B sobre a afirmativa de Marcos, que é justamente em relação às normas constitucionais de eficácia limitada. Primeiro momento, vamos falar aqui sobre os tratados internacionais de direitos humanos e a sua previsão. O artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição traz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, observe que há um rito aqui especial, um rito mais específico. A aprovação tem que ser o quê? Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos válidos, e aí sim, um tratado de convenção internacional de direitos humanos terá status ali sobre um status de emenda constitucional. Status de emenda constitucional. Professor, e se um tratado internacional de direitos humanos, observe, sobre direitos humanos, for aprovado e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo rito comum, rito ordinário, rito mais simples, por exemplo, ali? Nesse caso, pessoal, a doutrina diz que esse tratado internacional de direitos humanos, ele terá um status supralegal. Isso quer dizer que é um status acima das leis em geral e abaixo da Constituição. É justamente esse o nosso fundamento aqui, um dos fundamentos para a nossa resposta. Tratados e convenções internacionais humanos aprovados pelo rito especial. Qual é o rito especial, pessoal? É o rito previsto no artigo 5º, parágrafo 3º. Em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão ali equivalentes à emenda constitucional. Caso contrário, caso esse Tratado Internacional de Direitos Humanos ele seja aprovado pelo rito ordinário, maioria simples, por exemplo, previsto no artigo 47 da Constituição, fala do processo legislativo, terá um status ali supralegal, que é justamente um status que diz que o Tratado Internacional de Direitos Humanos ele é aprovado ali, ele tem um status supralegal, aprovado pelo rito ordinário, está abaixo da Constituição e acima das demais leis em geral. Trouxe aqui uma ilustração para facilitar o entendimento de vocês. Em cima, na hierarquia das normas, temos o quê? As normas constitucionais originárias, as emendas constitucionais e os tratados de direitos humanos aprovados ali pelo rito específico do artigo 5º, parágrafo 3º. Abaixo aqui, temos as chamadas normas supralegais, que é uma questão mais doutrinária e jurisprudencial. Normas supralegais, que são justamente os tratados internacionais de direitos humanos aprovados ali pelo rito ordinário, maioria simples, por exemplo. Então, nesse caso, não terá um status de emenda constitucional, mas sim um status supralegal. Novamente, enfaticamente, vou dizer novamente, vou repetir para vocês para não ter dúvidas aqui em relação a esse tópico extremamente cobrado em provas objetivas. É um tratado internacional de direitos humanos? Foi aprovado pelo rito específico do artigo 5º, parágrafo 3º, terá status de emenda constitucional. É um tratado sobre direitos humanos que foi aprovado pelo rito ordinário, terá um status supralegal. É um tratado em geral de direitos humanos não, um tratado em geral que não seja de direitos humanos. Tratados em gerais que não sejam de direitos humanos, que não houvessem ali sobre direitos humanos. Terá o mesmo status ali das normas infraconstitucionais, leis complementares e leis ordinárias, por exemplo. Claro que existem outras normas aqui, mas é só um exemplo. Então a questão vai repousar aqui, pessoal, em cima dos tratados internacionais de direitos humanos. E a afirmativa lá do nosso colega estudante foi que eles, independentemente do rito adotado, terão o mesmo status na hierarquia das normas constitucionais. Nós vamos o quê? Nós vamos fundamentar nossa resposta dizendo que não, que ele está incorreto. Então ele está incorreto. Por quê?
Porque dependendo do rito ordinário, o Tratado de Tração de Direitos Humanos, ele pode ter status de emenda constitucional ou pode ter ali o status de uma norma supralegal. Então, o rito ali de aprovação e incorporação, ele é fundamental para decidirmos e observarmos aqui qual será o status que esse Tratado de Tração de Direitos Humanos terá, se é um status de emenda constitucional ou se é um status ali de norma supralegal. Então, com base nisso, nós já temos aqui a nossa resposta do item A, que é justamente em cima da afirmativa aqui de João. O João disse que os tratados de direitos humanos, dependente do rito adotado para sua incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro, têm o mesmo status na hierarquia das normas. Então, essa foi a afirmativa de João. E a pergunta diz o quê? A afirmativa de João está correta? Já dizemos o quê? Que não está correta. A afirmativa de João, ela está incorreta. Por quê? Porque dependendo do rito adotado para incorporação ao ordenamento jurídico brasileiro sobre um tratado internacional de direitos humanos, pode ser ali definido qual será o seu status. Se foi aprovado pelo rito específico ali do artigo 5º, parágrafo 3º, o status é de emenda constitucional. Se foi aprovado pelo rito ordinário, o status é de normas supralegais, é uma norma supralegal, abaixo da Constituição e acima das leis em geral. Então, o rito ali adotado para aprovação, ele é fundamental para dizermos ali qual o status que aquele tratado internacional de direitos humanos terá no ordenamento jurídico brasileiro. Então, é justamente sobre esse argumento, em cima desse argumento, com palavras correlatas, que vamos fundamentar o nosso item A futuramente aqui no padrão de resposta que eu vou trazer ao final do vídeo. Então, após essa fundamentação, passamos a análise aqui em relação à afirmativa feita pelo aluno Marcos. O Marcos diz o seguinte, que as normas constitucionais de eficácia limitada, elas não produzem qualquer efeito no ordenamento jurídico até que sejam regulamentadas. Pessoal, em relação à eficácia das normas, tem a classificação que diz que a norma pode ser de eficácia plena, contida ou de eficácia limitada. É um assunto extremamente cobrado em provas, então se você não lembra em relação a essa classificação, é bom dar uma revisadazinha, porque a chance de ser cobrado em prova sempre é um assunto potencial de prova. O item B diz o seguinte, a afirmação feita por Marcos está de acordo com a doutrina dominante, doutrina de jurisprudência. Veremos agora no nosso slide. Que são ali as normas constitucionais de eficácia limitada, pessoal. São normas que elas dependem de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos. São normas não aplicáveis, independente, portanto, de uma complementação legislativa. A aplicabilidade é o que? Ela é imediata, reduzida. Pessoal, nesses casos, as normas constitucionais de eficácia limitada, há uma previsão legislativa de um direito, por exemplo, ou de um princípio institutivo ali. Há uma previsão na legislação, na Constituição, há essa previsão, mas para que esse direito seja efetivamente colocado em prática, para que esse direito seja, digamos que, efetivado no mundo jurídico real, no mundo real, na verdade, no mundo dos fatos, é necessário que tenha uma legislação, que venha uma lei que vai regulamentar e dizer como é que vai acontecer a aplicação daquela norma ali, a aplicação daquele direito na prática. Então, até que venha essa lei regulamentando e dizendo como é que vai ser aplicado esse direito, digamos que esse direito ainda fica no status, entre aspas, de inércia. Por quê? Porque o legislador ele não legislou, ele não colocou em prática, ele não editou a lei que vai aplicar aquele direito no mundo real e no mundo concreto. Então, as normas constitucionais de eficácia limitada dependem de regulamentação para produzirem todos os seus efeitos. Isso não quer dizer que ela não tem qualquer efeito no mundo prático, porque, segundo a doutrina e segundo a jurisprudência em alguns casos, as normas fiscais de eficácia limitada, elas podem produzir ali dois efeitos, efeito vinculante e um efeito negativo. E o que quer dizer cada um desses efeitos? O efeito negativo, ele diz o quê? Que a norma constitucional de eficácia limitada, ela revoga as disposições constitucionais, infraconstitucionais, na verdade, que forem contrárias a ela, e ela impede que haja edição de uma lei que contrarie aquela norma de eficácia limitada. Já o efeito vinculante, ele diz o seguinte, em alguns casos, o legislativo ele não pode ser omisso. Não é porque o direito está previsto e porque está pendente de regulamentação,
o legislador, em alguns casos, ele é obrigado a legislar, ele é obrigado a regulamentar aquela situação para que haja a efetividade e a colocação em prática daquele direito que está previsto na Constituição. É justamente esses os efeitos aqui produzidos, os efeitos principais que são cobrados em provas, que são debatidos na doutrina e na jurisprudência sobre uma norma constitucional de eficácia limitada. Então já podemos concluir o quê? Que uma norma constitucional de eficácia limitada, ela produz efeitos, ainda que sejam efeitos mínimos, são chamados efeitos mínimos em relação à sua aplicação. E é justamente aqui, ó, os efeitos produzidos por uma norma constitucional de eficácia limitada. Efeito negativo, por quê? Porque essas normas, elas revogam dispositivos anteriores que disponham ali em sentido contrário. Além disso, também proíbem que uma lei posterior disponha em sentido contrário. Então, tanto revoga leis anteriores, como proíbe que haja uma lei posterior que disponha em sentido contrário aquele direito que está previsto ali e pendente de regulamentação, justamente por ser uma norma constitucional de eficácia limitada. Além disso, há também o efeito vinculante. Segundo o efeito vinculante, o legislador ele pode ser obrigado a editar leis regulamentadoras, sob pena ali da chamada omissão inconstitucional. Então, nesse caso, pode ser que seja implementada ali uma ação direta inconstitucional por omissão, justamente por ter um direito que está previsto constitucionalmente, mas por omissão do legislativo, digamos assim, em certos casos por desprezo, não considerando ali um tema importante, um tema relevante para ser legislado, acaba ficando ali numa situação de inércia, e nesse caso, há o efeito vinculante, de que o Poder Judiciário ele pode ali, digamos assim, declarar uma omissão inconstitucional, justamente digamos que por o legislador ter a obrigação de editar uma lei regulamentadora que coloque em prática e que efetive aquele direito no mundo real. Então, com base nessas informações, pessoal, nós já observamos aqui que a fundamentação aqui, o argumento trazido por Marcos, ele está incorreto. Por quê? Porque Marcos disse o quê? Que as normas constitucionais de eficácia limitadas não produzem qualquer efeito no ordenamento jurídico até que sejam regulamentadas. Então, Marcos está errado por quê? Porque as normas constitucionais de eficácia limitada elas produzem sim efeitos jurídicos, ainda que sejam ali os chamados efeitos mínimos. Como nós observamos, os dois principais efeitos são o quê? Efeito negativo e o efeito vinculante. Então, nós vamos dizer o quê? Que Marcos, a afirmativa de Marcos não está de acordo com a doutrina e com a jurisprudência dominante, e vamos embasar dizendo que as normas constitucionais de eficácia limitadas, elas produzem efeitos, ainda que sejam ali efeitos mínimos, principalmente ali efeito negativo e efeito vinculante em alguns casos. Então, essa é a nossa fundamentação. Uma fundamentação, um assunto um pouquinho mais complexo, mas que é necessário para que vocês, digamos aí, que se aperfeiçoem cada vez mais e estejam preparados para qualquer tipo de questão que venha a ser cobrado na prova da PCCE, que certamente será uma prova de altíssimo nível, tanto em relação à concorrência como em relação às questões elaboradas pela banca. Dito isso, vamos aqui trazer a nossa resposta do professor. A resposta do professor é justamente uma resposta trazida por mim. Eu fiz a questão, respondi a questão, organizei aqui as ideias, destaquei para vocês e vou dar aqui orientações de como vocês podem estar organizando as ideias com base no que eu fundamentei ao longo da aula. Em primeira análise, os alunos que me acompanham aqui já sabem que geralmente eu trago um item A no parágrafo 1 e o item B, a resposta do item B no parágrafo 2. Primeira análise, ou seja, em relação ao item A, é de fundamental importância salientar que a Constituição atribuiu um especial status aos tratados e convenções nacionais sobre ali os direitos humanos. Tendo em vista que a incorporação de tais diplomas normativos à ordem pátria encontra previsão no artigo 5º da Carta Magna. Pessoal, isso aqui é uma dicasinha até de português e escrita de redação no geral, para não ficar repetindo a mesma palavra, digamos assim. Então, se observar que inicialmente eu falei Constituição e depois eu falei Carta Magna, depois eu mencionei Carta Magna, ou seja, estou mencionando a mesma coisa com duas palavras, com
digamos, duas formas de escrever diferentes, justamente para não ficar repetindo, artigo 5º da Constituição, então coloca artigo 5º da Carta Magna. Diante dessa situação, a doutrina afirma que os tratados internacionais de direitos humanos, que forem aprovados o quê? Pelas duas casas do Congresso Nacional, por dois turnos, por 3/5 dos respectivos membros, eles terão ali o mesmo status de uma emenda constitucional. Então, serão equivalentes à emenda constitucional. Por outro lado, é majoritário o entendimento de que os tratados internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo rito comum, maioria simples, por exemplo, não tem status de emenda constitucional, mas sim um status ali supralegal. Diante dessa situação, pode-se afirmar que João está errado, pois o rito adotado ele é fundamental para definir o status que um tratado internacional de direitos humanos terá na hierarquia das normas. Então, pessoal, observe o que sempre trazer de maneira clara a sua resposta. Qual é a resposta? João está errado. Foi isso que o examinador pediu. E aí, claro, que eu anteriormente de chegar a essa conclusão, eu trouxe a fundamentação aqui da minha conclusão, mas sempre deixar claro qual é o seu posicionamento. João está errado, esse é o meu posicionamento. Quando o examinador bateu o olho, já percebeu, ele aqui disse que João está errado. Beleza, já apontou aqui, definindo aqui o item correto. Agora vamos ver aqui a fundamentação para que haja realmente a pontuação, como foi que o aluno fundamentou. E é justamente isso que eu trouxe aqui ao longo do texto, a fundamentação, e deixei no finalzinho claro aqui a afirmativa de João estava errada, pois o rito adotado ele é fundamental para definir o status que um tratado sobre direitos humanos terá na hierarquia das normas. Com relação ao item B, que é justamente a afirmativa ali trazida por Marcos em relação aos efeitos da norma constitucional de eficácia limitada. Em segundo momento, cumpre informar, um errozinho de digitação aqui, pessoal, cumpre informar que, embora as normas constitucionais de eficácia limitada sejam não aplicáveis, tais dispositivos, ainda que pendentes de regulamentação, produzem efeitos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, já trouxe aqui que as normas de eficácia limitadas, elas produzem efeitos no ordenamento jurídico brasileiro. Qual a fundamentação, professor? Nesse contexto, a doutrina aponta que tais normas produzem efeitos negativos, uma vez que são capazes de revogar dispositivos que com elas colidam, que com elas sejam ali em sentido contrário. Ademais, em várias situações, o legislador encontra-se obrigado a editar leis regulamentadoras, sob pena ali de haver o que? Uma omissão inconstitucional, configurando, portanto, efeitos vinculantes. Essa obrigação de editar a lei sob pena de omissão inconstitucional é justamente ali os chamados efeitos vinculantes, que é um dos efeitos que são produzidos pelas normas constitucionais de eficácia limitada. Diante do exposto, pode-se afirmar que Marcos está errado. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa discursiva, esse é o nosso padrão de resposta. Lembrando aqui que o item B foi um item um pouquinho mais pesado, digamos assim. O item A era um pouco mais tranquilo, justamente sobre os tratados de direitos humanos, tem um assunto mais batido. Já sobre as normas constitucionais de eficácia limitada, temos aqui um tema um pouquinho mais específico, mais detalhado, um pouquinho mais aprofundado, mas eu trato para vocês se prepararem para qualquer tipo de questão. Professor, está dizendo que a prova vai ser prova nível promotor, nível juiz? Não estou dizendo isso, mas o pessoal que segue aí, que sabe e acompanha o concurso da PCCE, sabe que no concurso de 2021, no anterior, tinha justamente um tema mais adotrinado, mais aprofundado, mais doutrinário, que era justamente ali sobre o Ministério Público, poder de investigação do Ministério Público. Então, era um tema um pouquinho mais aprofundado. Já estou trazendo aqui esses temas ao longo das discursivas para que vocês se preparem cada vez mais e melhor em relação ao próximo concurso da PCCE. Lembrando também que em breve estarei lançando um curso de discursivas. Então serão em torno de 40 discursivas, isso mesmo, 40 discursivas das matérias do direito que são cobradas na prova. Discursivo desse formato, com o caderno discursivo em PDF, vou enviar para o aluno vai receber esse caderno em PDF, vai escrever a discursiva dele e ele vai receber também um padrão de resposta elaborado por mim, assim como um vídeo de correção explicando ponto a ponto como foi esse vídeo, detalhe a detalhe, como ele pode estar organizando a sua discursiva. O curso já está em produção. Se vocês acompanharem aqui no meu Instagram,
Concurseiro Reunido, vocês vão observar assim que estiver disponível. Eu vou divulgar por lá é, o curso de discursivos. Nesse Instagram também eu divulgo geralmente dicas de estudo, orientação de estudo, tiro dúvida de pessoas. Então, seguem aí o Concurseiro Reunido. Estou aqui para trazer informações e para ajudar vocês nessa caminhada na luta pelo distintivo, pela fada, por compor, pela busca em compor ali, digamos, os órgãos de segurança pública, especialmente o concurso da PCCE, da Polícia Civil do Estado do Ceará, que certamente é uma das melhores polícias civis de todo o Brasil. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima.